Se o primeiro episódio deixou um monte de perguntas, esse segundo vem basicamente para responder muitas das questões em aberto. Dando continuidade então nesses vídeos semanais de Westworld, vamos falar do segundo episódio aqui. Como eu disse, se o primeiro deixou muitas perguntas, como eu falei na semana passada, esse segundo ele vai trazer basicamente muitas das respostas que a gente estava esperando aqui, né? Muita coisa fica muito mais evidente. Até quando o episódio tenta ser sutil de alguma forma, ele ainda assim acaba sendo bem explícito, né? Tem um momento ali que eu dei risada e eu não tanto no bom sentido, porque é uma piadinha meio óbvia demais, quando oferecem ali para o personagem do Aaron Paul um chapéu antes de entrar nesse novo parque e ele fala, não, chapéu nunca foi o meu estilo, uma referência clara ao personagem do William para mostrar que ele é um personagem diferente do William, eles são completamente opostos, ele aqui tá vestido com uma roupa mais clara e tal. Eu fiquei observando a Maeve tá sempre de preto nesse episódio, será que alguma sugestão ou não? Ou ela só tá vestindo de preto? Então a gente vai ver isso nos próximos episódios, mas aqui a gente tem, de certa forma, um retorno àquilo que a temporada fazia na primeira temporada, na verdade que a série fazia na primeira temporada, de fazer essa metalinguagem mesmo, de falar sobre o próprio cinema. Então se lá era o faroeste, se a gente passou por outros gêneros do cinema, agora a gente vai aquilo que Hollywood ama falar sobre, Hollywood ama reverenciar o tempo inteiro, que é a era de ouro ali, né, os anos 30, os anos 40, quando era tudo glamourizado em Hollywood e tudo mais. Então é justamente isso que a gente vai ver aqui no final do episódio, um retorno da Maeve, agora com esse outro personagem, ao parque, a um novo parque, como se tivesse um ciclo que a Delos ela nunca vai cair totalmente, ela sempre vai conseguir se reerguer independente do que ela faça, apesar de agora a gente ver que quem está por trás da Delos, na verdade, são anfitriões. E não anfitriões normais, né? A gente tem aqui a Charlotte, que a gente tinha visto já na temporada passada e tal, a gente tem o destino do William, pessoa física real, onde ele foi parar e tal, também como é feita a substituição dele, e também mostra mais uma vez essa dominação das moscas que já tinha aparecido no primeiro episódio. A gente não entende ainda claramente como é, nem sei se eles vão explicar claramente como é, mas é basicamente uma dominação da mente, que vai ser outro tema aqui desse episódio, e também eles vão dar uma ajustada, né, novos anfitriões, mais poderosos e tal, porque na temporada passada a Maeve ela ficou, digamos, muito poderosa, assim, de conseguir controlar tudo e tal, que ela continua conseguindo. Então é meio que uma jogadinha do roteiro para falar, olha, a gente agora tem novos anfitriões, novas máquinas aqui, porque aí vai dificultar um pouco mais o jogo para Maeve, porque na temporada passada estava muito fácil para ela, esse tipo de coisa. Mas ainda assim a gente tem aqui tudo ficando bem claro, né? Tem uma questãozinha temporal que fica um pouco menos clara, quanto tempo passou, né, daquela primeira cena que a gente vai ver a Clementine para as cenas seguintes. Tem uma passagem de tempo ali, talvez de um ano ou não, mas acho que tudo fica mais claro aqui nesse episódio, assim como o lance da Dolores também. A gente não entende direito ainda, mas como eu tinha falado já na semana passada, fica meio que claro que ela está numa espécie de simulação que ela mesma criou em certo sentido, né? Baseado nas próprias narrativas que ela criou, daquilo que ela já viveu de alguma forma ou não, ou daquilo que ela passou, e mais uma vez jogando com essa metalinguagem do cinema, né, do que funciona no cinema para o público, ou aquilo que o público espera, ou aquilo que os próprios estúdios sugerem para o público a ponto de conseguir controlar o que o público gosta ou não. Essa questão que fica aqui na Dolores, que ainda fica bastante deslocada do restante da série, né? A gente tem, parece que de um lado, Charlotte, William, Clementine, com a Maeve e o personagem do Aaron Paul, que, desculpa, eu esqueci o nome dele, então não dá pra saber ainda exatamente se eles estão no mesmo tempo, tem uma diferença aqui e ali, pode ser que tenha uma diferença. No primeiro episódio ficou sugerido que talvez tivesse uma diferença de um ano, mas ainda assim eles parecem meio que no mesmo espaço presente, enquanto a Dolores a gente não sabe
bem onde ela tá. Fala que ela estava em Nova York, a gente vê no primeiro episódio, aqui em New Jersey e tal, mas a gente não sabe exatamente como que funciona, que tipo de simulação é essa, em que momento do tempo ela tá, né? Porque esse episódio ele vai ser basicamente sobre dominação. Dominação que é a típica série ou típica história de ficção científica de dominação da inteligência artificial. Então aquele tipo de coisa que a gente já viu, por exemplo, em Exterminador do Futuro, é isso que a série vai se encaminhando aqui, né? São os anfitriões que não só se rebelaram, não só mostravam que tinha consciência e tal, e que eles sofriam dentro dos parques, mas agora eles querem uma espécie de vingança, né? Eles querem uma espécie de dominação, uma espécie de controle de tudo, e o que eles vão fazer com a sociedade a gente ainda vai ver, qual que vai ser esse grande plano que eles têm aqui. Então eu fico pensando, seria esse grande plano das máquinas justamente fazer com os seres humanos da mesma forma aquilo que os seres humanos em algum momento fez com eles? Usar essas moscas, usar esse controle mental para transformar os seres humanos em anfitriões desses novos parques? Seria isso? Se for isso também, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia. É o que eu tava pensando aqui, né? A partir do momento que a gente tem a virada de jogo, será que a virada de jogo vai ser completa? Porque os anfitriões provavelmente não iam colocar outras máquinas para continuar agindo como máquinas, né? Então, será que a grande virada ia ser essa, né? Transformar os seres humanos mesmo em anfitriões controlados de parques para eles agora se divertirem? Além disso, vai retornar também a uma discussão da consciência, né, da humanidade, porque a gente tem essa discussão desde a primeira temporada, né? Os anfitriões, eles sentem, eles são como pessoas. O que diferencia um anfitrião de uma pessoa? Aqui, a partir do momento que os anfitriões estão no controle, eles vão virar um pouco esse jogo. Então, quando a Maeve fala, por exemplo, ela não era mais um ser humano, quando ela vê ali a mulher dominada, a Anastasia, dominada pelas moscas e tal. Então é uma anfitriã falando que um ser humano, porque aquela mulher era um ser humano ainda, não é mais um ser humano. Então o que define a humanidade, o que define a consciência? Vai trazer essa discussão algumas vezes aqui no episódio, também justamente quando a gente vê os seres humanos parecendo menos conscientes ou menos sencientes em algum sentido do que os próprios anfitriões. Então é quase como se fosse uma virada de jogo, digamos assim, né? A partir do momento que os anfitriões agora, ou os robôs, as máquinas, começam a questionar os seres humanos e a humanidade deles, como se as máquinas tivessem se tornado mais humanas que os seres humanos, seja lá o que é ser humano, né? E a partir desse momento, elas vão tomar o controle justamente por causa disso. É basicamente essa virada que vai ter aqui nesse personagem. Não são temas novos na série, né? Mas ainda assim, da forma como é abordado aqui, eles não tinham abordado antes, né? A dominação, por exemplo, ela já era sugerida na temporada passada com a Dolores e tal, mas dessa forma que a gente tem aqui, como um plano executado, elaborado e tudo mais, é uma pegada um pouco diferente. Então, no final, é um episódio de retorno, mas de contraste também, né? Retorno no sentido de a gente voltar para a ideia de um parque que fala sobre algo muito hollywoodiano. Antes era o Faroeste, agora a Era de Ouro e tal, só que diferente, né? A gente não está mais no mesmo estágio, a gente tem uma outra consciência de tudo aquilo. E o mesmo envolve essas personalidades, essa dominação. Então, se antes as máquinas eram tratadas como descartáveis pelos seres humanos que iam no parque simplesmente para se divertir, matar elas e fazerem o que quiserem com elas, aqui já é o contrário. Aqui os seres humanos se tornam descartáveis a ponto de usarem moscas aqui para dominar a mente deles, descartáveis a ponto de usar a imagem deles para construir um anfitrião igual e dominar usando aquela figura, descartáveis a ponto de aprisionar um dos caras mais poderosos do mundo, descartáveis em todos os sentidos possíveis, até de matar como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Então tem esse lance de voltar, mas ao mesmo tempo
um contraste, né? Essa virada de jogo. O que antes era o dominado, agora é o dominador, o que era o dominador, agora é o dominado, ainda que grande parte da sociedade aqui provavelmente não saiba. Então eu acho que as maiores dúvidas desse episódio, coloque aqui embaixo as dúvidas que vocês ficaram, pra gente poder debater e tudo mais, mas pra mim as maiores dúvidas ainda ficam, claro, relacionado a Cristina aqui, né, que é a Dolores, e todo esse mundo que ela tá vivendo, e quando que ela vai, de alguma forma, passar a dialogar com os outros núcleos aqui da série, e também a questão temporal, né? Em qual tempo tá a Maeve, a Charlotte e tudo mais, o quão próximo, então é ao mesmo tempo? Não, tem uma diferençazinha? Então isso a gente provavelmente vai ver nos próximos episódios, assim como o Bernard, que ainda não apareceu, mas deve voltar em breve. Então por hoje é isso, eu acho que um episódio com menos coisas para comentar, né? Se eu esqueci alguma coisa, comentem aqui embaixo, claro, com educação pra gente poder trocar essa ideia. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais no começo do vídeo, as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.